Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nas principais bolsas internacionais e aqui no Brasil também. Nesta segunda-feira, início de semana, um pós-feriado aqui no Brasil, feriado prolongado, o mercado retoma as atividades plenamente aqui no Brasil e de resto em todo o mundo, onde não foi feriado nenhum. Dia de forte aversão a riscos dos mercados globais de commodities, particularmente também dos mercados financeiros. Muita aversão à volatilidade desse tipo de mercado, pessoas se refugiando no dólar, num dia de preocupações com vários fatores que acabaram impactando aqui nos investidores internacionais, e aqui no Brasil não foi diferente. Primeiro, o prosseguimento do lockdown lá na China, em função do agravamento da crise da Covid, não só em Xangai, principal cidade chinesa, 25 milhões de habitantes, e também na proximidade dos principais portos chineses, mas também a ameaça de que aconteça o mesmo também na capital, Pequim, diante desse avanço do coronavírus, novamente na China, onde tudo começou há mais de 2 anos atrás. Tudo isso gera preocupações com o próprio impacto disso na economia chinesa, nas exportações, que já começam a ser afetadas, tanto nas exportações chinesas quanto nas importações do principal, da segunda maior economia do mundo e dos nossos principais clientes aqui de produtos do agronegócio. Por outro lado, preocupação com a inflação global, disparando nas principais economias globais, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tudo isso gera preocupações com a tendência de um forte aumento nos juros globalmente em função dessa disparada inflacionária. Tudo isso acabou impactando diretamente os mercados nesta segunda-feira. Bom, vamos começar lá pelo mercado financeiro aqui no Brasil. Dólar fechou o dia com forte alta, uma disparada aqui de 1,5%, R$ 4,88 a cotação da moeda americana no fechamento dos negócios de câmbio desta segunda-feira. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 caiu, acabou acompanhando os mercados internacionais. Bolsas internacionais, o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, o mercado começou o dia em queda, assim como também os mercados europeus e asiáticos, mas acabou revertendo no final. O índice Dow Jones fechou em alta, 0,7% no encerramento dos negócios do dia. Já na Europa, o índice DAX, que a gente acompanha aqui na Bolsa de Frankfurt, fechou com forte queda de 1,5%, e na China, a Bolsa de Xangai, lá no início do dia, um tombo de 5,1%, tudo refletindo esses fatores que eu acabei de citar. Petróleo também desabou hoje, começou o dia com uma forte queda, perto dos 5%, acabou fechando com queda um pouco mais moderada, mesmo assim bastante expressiva, de 3,8%, a $102 o barril de tipo Brent, que é referência aqui para o nosso do Brasil. O dólar index fechou com forte alta hoje, exatamente refletindo essa preocupação dos investidores, se refugiando na moeda americana, 0,5% de alta, 101.700 pontos, cotação do dólar index. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas hoje, soja fechou o dia em queda de 0,8%, o efeito China e o efeito petróleo, como consequência, aqueles fatores todos que eu já citei no comentário inicial, tudo isso acabou impactando todos os mercados de commodities nesta segunda-feira. Então, soja aí caiu 0,8%, o milho se recuperou no final, subiu ainda 1,1%, refletindo uma boa demanda pelo milho americano. Além de preocupações com a própria situação do atraso do plantio nos Estados Unidos. Que mais? Trigo leve queda de 0,3%, também refletindo essa aversão ao risco que dominou os mercados nesta segunda-feira. Arroz em casca em Chicago fechou em alta, foi outra exceção, acabou acompanhando o milho. Na Bolsa de Nova York, só virar nossas fichinhas aí, Bolsa de Nova York, destaque para o algodão que caiu 0,3% e principalmente para o café, queda do Arábica em 2,8%, reflexo aqui também dessa preocupação com esses fatores internacionais, China, petróleo e o câmbio aqui no Brasil também, dólar em alta significa pressão potencial vendedora por parte do Brasil, outro fator que derruba os mercados lá fora. O café robusto acompanhou em Londres também, teve uma queda até mais forte de 4,2%. Açúcar bruto em Nova York também caiu, pelas mesmas razões, 1,7%. E para finalizar, temos ainda o suco de laranja, vamos trocar
as figurinhas. Suco de laranja caiu também 1,8%, cacau despencou 2,6%. Boi gordo aqui na B3, mercado futuro aqui no Brasil, deu uma pequena recuperada, subiu 0,1%, contrato de maio a R$ 322 a arroba. Então está aí o retrato do mercado nesta segunda-feira agitada de muita aversão a risco nos mercados globais, e aqui no Brasil não foi diferente. Para comentar sobre isso e também sobre as tendências dos produtos do agronegócio de interesse do Brasil, eu converso agora com o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado, para nos contar o que ele enxergou nesse dia, nesta segunda-feira, que começa com o pé esquerdo. Meu caro Molinari, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso Consultor AgroMais. Paulo, vamos começar exatamente por essa questão aqui dos mercados, dessa aversão a risco hoje, pelo fator China e também inflação, né? Como é que você está enxergando esse momento e que evolução isso pode ter, que está preocupando cada vez mais essa questão da China, né, Paulo? Muito boa noite. Boa noite, Silmar, boa noite a todos. Foi realmente uma segunda-feira terrível, né? Porque as bolsas começaram a precificar inicialmente uma situação um pouco mais complicada do lado da China, do lado dos lockdowns, né? Que podem realmente afetar a demanda global se essa paralisação for muito mais longa. Nós tivemos hoje Taiwan também iniciando fechamentos, o que parece que não é um caso de Covid assim tão simples como a China vai apontando, pelo grau de paralisação da sua economia nessas províncias mais afetadas, né? Então, o mercado começa a se perguntar até quando vai parar. E, naturalmente, isso começa a atrasar o comércio, começa a travar o movimento de compras da China no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, a China hoje comprou 330 mil toneladas de soja americana, né? Então, não é um quadro que a gente ele pode se resumir apenas pelo quadro da China. A semana que vem, dia 4, nós temos também uma reunião do Banco Central americano, onde vai se subir a taxa de juros pelo menos meio ponto percentual, e aí a curva de juros para frente é o que o mercado está esperando que o Banco Central americano defina, né? Então, os ativos aí estão começando a mudar de lado, estavam muito concentrados nas bolsas de ações, agora começam a dividir esse investimento no mercado de títulos americanos de longo prazo, com juros americanos subindo, começam a atrair capitais dos emergentes, da própria Europa, que está ainda com taxa de juros zero, né? E o dólar ficando muito forte, né? E dólar forte provoca movimento aí de desvalorização cambial nos países emergentes, como aconteceu no Brasil hoje. Paulo, pegando esse gancho ainda do dólar aí, você está vendo aqui uma evolução aqui consistente nessa retomada da alta da moeda americana, do enfraquecimento do real aqui, ou é uma coisa ocasional? Bem, o mercado tem essa banda do 4,60 a 4,90, o mercado tentou romper o 4,90 hoje, né? Não teve forças ainda, e acredito que o mercado está se preparando para as reuniões no dia 4, né? Fed, Banco Central Americano de dia e Copom à noite. Então, são duas reuniões que podem definir essa trajetória do câmbio, sim. Se o Banco Central brasileiro for mais acomodado e um Banco Central americano for mais agressivo, é muito provável que nós tenhamos uma ressaída, vamos dizer assim, né, desse capital que no primeiro trimestre foi uma avalanche de dinheiro para dentro do Brasil, né? E aí temos o conflito entre os poderes, né? A situação chegando aí a ser acusatória para o lado dos militares, né? Que os militares estariam sendo influenciados a afetar as eleições de 2022. Isso naturalmente pegou muito mal no mercado brasileiro, pegou muito mal para o investidor brasileiro, e é claro que é uma mentira, uma falácia, né? Mas acabou gerando também um impacto de atenção e preocupação no mercado financeiro brasileiro hoje. É verdade, é um conjunto de fatores, você citou mais um que é importante realmente, deixou o mercado nervoso hoje. Agora, Paulo Molinari, fala um pouquinho sobre a situação dos mercados
internacionais de commodities. Vou começar a conversa pelo milho, você é especialista nessa área. Uma coisa que me chamou a atenção hoje, o milho desviou da rota das demais commodities, fechou em alta, e depois do fechamento, se não me engano, saiu a evolução do plantio nos Estados Unidos, continua bastante atrasada. Para o nosso telespectador ficar ciente aqui, milho com apenas 7% semeados até esse momento, segundo os dados divulgados pelo USDA nessa segunda-feira, com uma média histórica de 15%, ou seja, está atrasada pela metade aqui do que seria o normal nessa época. E isso, claro, começa a gerar interrogações no mercado, a possibilidade de ter aí uma redução na área de plantio de milho e um maior plantio de soja, né, Paulo? Como é que você está enxergando esse cenário nos Estados Unidos? Tudo isso faz parte do pacote, né? Nós temos aí produtores americanos hoje, nas suas fontes de mídia de conversação, falando no milho em $10 por bushel até o final do ano, né? Então, o mercado está tenso, está nervoso, está ansioso para que o plantio seja feito, para que a colheita seja feita dentro de uma projeção ótima de produtividade, que o clima vá bem até setembro, para que essa safra americana venha cheia e evite, né, uma situação mundial de abastecimento muito ajustado, de racionamento de demanda ou de preços muito além do histórico aí dos $8,20, $8,40 por bushel na Bolsa de Chicago. Então, este movimento em cima do preço do milho no Chicago vai ser muito agressivo daqui até setembro. Vocês vão ver movimentos de alta muito agressivos em uma situação climática desconfortável e podem vir movimentos de baixa também muito agressivos numa situação de clima um pouco mais favorável, né? Agora, o atraso de plantio na terceira semana de abril, né, ela não pode ser considerado como um fator altista, apesar de que amanhã o mercado vai precificar um atraso no percentual de plantio. Esse atraso está muito mais concentrado no Texas, onde o plantio de milho tem pouca relevância no número nacional, e esse atraso aí de 15% para 7%, ele está sendo dado basicamente pelo atraso de plantio no Texas, por causa do atraso das chuvas, tá? Agora, no meio oeste americano, o plantio começa essa semana, como todos os anos começa, né? E até o dia 10, 12 de maio, nós devemos ter aí perto de 50% da área. Então, é uma questão aí de avaliação, né? E tem boas chuvas para a semana que vem, para essa semana e semana que vem em todo o meio oeste. A umidade vai retornar, o plantio vai andar, o produtor americano planta muito rápido, só que entre uma informação e outra, o mercado vai adotar sua ansiedade, né, em relação ao abastecimento global em cima dessas situações semanais que vão ocorrendo sobre a safra norte-americana. Agora, Paulo, tem outras duas preocupações aqui no mercado de milho, que é a questão da Ucrânia, que possivelmente não vai conseguir plantar uma safra normal lá, se é que vai conseguir. E no Brasil está se falando muito, Paulo, ultimamente, sobre quebra de safra em função de falta de chuva aqui naquele miolo central aqui do Brasil, Goiás, Minas, eventualmente uma parte do Mato Grosso. Como é que você está enxergando esse cenário nesses dois países, Paulo? Bem, a Ucrânia, se ela não conseguir plantar toda a safra, e claro que ela não vai plantar toda a safra, né, porque 30% a 40% da área ucraniana foi tomada pela Rússia, então, naturalmente, você vai ter um corte de área. O Ministério da Agricultura da Ucrânia projetou uma safra de milho de 23 milhões de toneladas para esse ano, contra 42 milhões de toneladas do ano passado. Então, a quebra já está projetada, o número já está absorvido. Se a Ucrânia conseguirá plantar toda a área, deve ter até agora perto de 20% da área plantada, se ela conseguirá plantar a projeção de área, né? Se ela conseguirá colher esse milho lá na frente, são coisas que a gente vai ter que avaliar a cada semana daqui para frente. Agora, a Ucrânia deixando de exportar 10 a 15 milhões de toneladas, ela carrega essa demanda global para cima dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Por sorte, a Argentina tem uma safra
um pouco acima de 50 milhões de toneladas, né? Descontando aí a silagem. O Brasil ainda caminha para uma safrinha recorde, né? E Estados Unidos está aí apenas iniciando o seu plantio. Então, mais importante talvez do que a Ucrânia seja a própria safra norte-americana, que não pode ter problema esse ano, e a própria safrinha brasileira, que pode colocar 35 a 40 milhões de toneladas na exportação nesse ano. O Brasil tem problemas de clima? O Brasil sempre tem problemas de clima na safrinha. Nesse final de semana choveu bem em várias regiões do Mato Grosso, então reduziu bastante o estresse climático. Ainda temos um bolsão de seca do sul do Mato Grosso, né, até Primavera do Leste. É uma região que está realmente problemática, não tem chuva essa semana. Então, realmente podemos ter alguma novidade em termos de produtividade nessas regiões, mas a situação realmente crítica no Brasil e que merece toda a atenção é esse lado leste de Goiás, no sentido Unaí, né? Então, esse bolsão do centro-norte de Minas Gerais e o leste de Goiás, que é uma região... Goiás e Minas Gerais envolvem aí 20 milhões de toneladas de produção. É claro que nós vamos ter perdas de 100%, mas se tem uma região que hoje podemos apontar um início de perda, é realmente essa região entre o leste de Goiás e o norte de Minas, tá? Agora, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraguai, São Paulo, o sudoeste de Goiás, a safrinha está indo muito bem até agora e não podemos ainda mexer em números por conta dessa situação que vai ocorrendo nesse mês de abril. Agora, é possível sim que a melhoria das produtividades, por exemplo, no Paraná e Mato Grosso do Sul e São Paulo, compensa em parte de um problema no leste de Goiás e Minas Gerais, ok? Muito bem. Paulo, para finalizar, como é que você está vendo o mercado de soja aqui? Hoje caiu, não acompanhou o milho, assim, uma situação oposta aqui. Você está sentindo alguma mudança expressiva para frente aqui? Essa questão da China pode afetar, por exemplo? Bem, a soja tem uma versão completamente diferente do milho, né? Se o milho há um pânico de abastecimento global, a soja vem aí com uma área recorde americana, que possivelmente vai ser confirmada. A janela do plantio de soja só começa na semana que vem, ela vai até 15 de junho, então não tem nada de atraso, né? E por isso não apareceu atraso de plantio de soja hoje, porque lá no Texas se planta pouca soja. Então, dá para dizer que a safra de soja está dentro do caminho normal no meio oeste americano. E se vier uma safra normal americana de soja, ela vai trazer uma safra recorde e o estoque americano de soja dobra para 22, 23. E, naturalmente, isso é baixista para os preços da soja, né? Então, é claro que entre plantar e colher tem um clima, e por esse motivo, daqui até setembro, nós ainda temos muita especulação climática sobre a safra de soja e pode trazer ainda oportunidades para o produtor brasileiro vender a safra velha e começar a vender a safra nova que nós precisamos começar a vender, ok? Perfeito. Paulo, só uma última pergunta aqui, uma curiosidade em relação à carne bovina, por exemplo. Essa questão lá dos portos lá de Xangai, lá, não vai acabar afetando muito aqui a nossa exportação para lá, né? Já que já não está? Na verdade já está, né, Silmara? Né? Essas restrições de alguns frigoríficos brasileiros, né, é a tentativa de segurar um pouco a pressão de chegada de contêineres lá nos portos chineses, né, porque as cidades estão bloqueadas, né, as cidades quase praticamente paradas, e naturalmente tem que se dar um freio no embarque de alguns produtos para dentro da China, senão fica tudo isso parado lá nos navios, fazendo aquelas imensas filas nos portos chineses. Então, naturalmente, nós estamos aqui no boi, numa situação de safra, né, que é abril e maio, geralmente é o nosso período de safra, de oferta de boi, e nós temos aí uma certa acomodação de compras da China nesse momento por conta dos lockdowns lá nas províncias dentro da China.
Muito bem, está aí o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite, uma boa semana para você, até uma próxima. Obrigado igualmente, Silmar, até a próxima. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Hoje foi dia da abertura da AgriShow, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, que está de volta depois de ser cancelada por 2 anos, por conta da Covid. Na verdade, vão para 3 anos, né? A última foi 2019, né? E hoje foi a abertura com a presença, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, lá em Ribeirão Preto. A abertura da AgriShow. Com pouco a gente vai acompanhar aqui como é que foi essa abertura, vamos ver se dá tempo ainda no nosso programa. Olha, a gente falou de milho aqui na nossa entrevista com o economista Paulo Molinari, e é uma novidade aqui que ainda nem chegamos no final do mês, e o Brasil já exportou, neste mês de abril, 93% mais milho do que em abril do ano passado. A informação é do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio da Secretaria de Comércio Exterior. Mas é claro que são ainda pequenas quantidades, nós estamos entre safra aqui no Brasil. Mas chama a atenção essa situação, principalmente decorrente da demanda maior aqui no mundo inteiro, por conta da situação lá da Ucrânia, que é um grande exportador que está praticamente fora do mercado em função da guerra com a Rússia. O relatório mostra que nos 14 primeiros dias úteis de abril, o Brasil embarcou mais de 253 mil toneladas de milho não moído, exceto milho doce. A média diária de embarques ficou em 18 milhões de toneladas, um aumento de mais de 176% na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior movimentação deve-se à queda na produção da Ucrânia, que aumentou a demanda pelo produto brasileiro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou um surto de influenza, gripe aviária, né, em uma fazenda na Holanda. A propriedade é localizada em Barneveld, capital avícola do país, e conta com um plantel de 35 mil galinhas poedeiras. Para tentar conter o avanço do surto, o governo holandês impôs uma série de medidas de proteção, como o abate dos animais da fazenda pelas autoridades de segurança alimentar e de produtos de consumo. Animais de propriedade localizados num raio de 1 quilômetro ao redor da fazenda afetada também serão abatidos. Desde outubro do ano passado, o país já registrou pelo menos 37 surtos da doença. E hoje pela tarde eu conversei com o meteorologista da Agroclima, Marco Antônio dos Santos, para falar sobre a situação do clima aqui para as lavouras em andamento, muita preocupação com o Rio Grande do Sul, onde tem temporais acontecendo. Acho que foi tanta reza que o pessoal lá do Sul pediu ao longo do verão, né, que ela chegou agora no outono e não quer mais ir embora, né, as chuvas, né, e tá chovendo demais. Esse final de semana choveu pedra em várias regiões ali do oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Destruiu muitas lavouras, o pessoal não está no campo ainda avaliando toda essa perda, né, de produção por conta das chuvas de pedra no final de semana, mas é fato que o estrago foi feio. E hoje, como está sendo de costume, hoje o Rio Grande do Sul amanheceu também com chuvas em grande parte de suas áreas, principalmente na metade sul. Uma frente fria está avançando, provoca chuvas, né, desde a madrugada na metade sul do Rio Grande do Sul, agora à tarde chega na metade norte, e amanhã há uma tendência de chuvas mais generalizadas, tanto no Rio Grande do Sul, quanto essa frente não consegue subir tanto para as demais áreas da região sul. Então Paraná, boa parte aí do Paraguai, sul do Mato Grosso, né, que tem quase o mesmo clima do sul, estão sem chuvas, e o restante do Brasil segue com tempo aberto, né, sem nada de chuvas em praticamente todo o sudeste, centro-oeste, Mato Piba, a não ser lá no extremo norte do Brasil, norte do Pará, norte do Maranhão, norte do Piauí, Roraima, Amapá, e bem como também toda a faixa leste do Nordeste, que tem chuvas, o que é normal para essa época do ano, né? E isso traz muita preocupação para o milho safrinha, como você disse,
porque muitas áreas já estão há mais de 30 dias sem chuvas e não tem previsão de chuvas essa semana. No entanto, né, há uma previsão de que uma nova frente fria que vai avançar sobre o sul do Brasil lá entre a quinta e a sexta-feira agora, consiga avançar pela região sudeste e aí sim levar chuvas mais gerais para toda a região central do Brasil. No entanto, Silmar, aí vale aquele ditado, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Nós aqui da Rural Clima também não fugimos muito dessa regra. Tinha uma super previsão de chuvas para o feriado, para a semana lá, aquela semana da Semana Santa, não ocorreu, então a gente está aguardando agora, vamos ver as próximas rodadas, para ver se essa frente fria ganha forças e leve chuvas generalizadas a grande parte da região central do Brasil. É o que todos esperamos. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta segunda-feira. Uma boa noite e até amanhã.